Gratidão a todos por estarem aqui. Gratidão. Hoje trago mais uma mensagem que foi que o arcanjo disse que iríamos falar. Então hoje a mensagem chama-se As Cápsulas do Credo. Com muito amor, as grandes revelações são a missão Código Da Vinci. Começamos com o poder desta mensagem Código Da Vinci, que começámos ontem, dia 13. Sim, ontem, dia 13 de agosto. E digo agora o ano 2026, para que fique realçada a data do início das grandes revelações do Código Da Vinci, o Real Código Da Vinci. As grandes revelações do Código Da Vinci começaram ontem. E assim sendo, com muito amor, as grandes revelações são a potência deste canal. São o poder da humanidade, pois quero passar a palavra dizendo que tudo é as grandes revelações. Peço que se inscrevam no canal, cliquem no sininho, entrem no nosso Telegram para podermos conversar, pois estou por lá. E quero dizer que sou canalizador de seres de luz e sou terapeuta holístico multidimensional, quântico. Sou terapeuta holístico. Quero ajudar-vos em tudo sobre o despertar da humanidade. Este canal é o despertar total. E digo assim, vamos a mais uma bomba, como costumo dizer, uma bomba com certeza, sobre o que é no fundo as cápsulas do credo. E sem mais, passo a palavra ao arcanjo Rafael, ao nosso mentor, ao mentor do canal Rei Adorado, arcanjo Rafael. Passo então a palavra. Meus amados guerreiros da luz, quero vos amar com a grande revelação da humanidade, as grandes revelações da humanidade. Neste caso, a grande revelação aqui hoje. Meus amores, não julguem. Não julguem. Quero que usem a espada do arcanjo Miguel. Sim, meus amores, ou do arcanjo Uriel, com a intenção corta, com a intenção corta, para cortar todas as energias negativas, não só o julgamento. Meus amores, meus amados e amadas, é importante não julguem, pois o poder das cápsulas são que o amor do credo encontrou naves galácticas no interior da Terra a uma profundidade que são mais de 144 mil quilómetros de profundidade. Digo assim, como é possível tal evento? Meus amores, secando, e disse assim, ouçam bem a palavra, secando, com o poder de secar as paredes de pedra. Digo assim, porque o que faz com que haja uma combustão de bactérias é a intenção de entrada de oxigênio numa caverna. E depois, com o tempo, aquilo passa. Mas a água que está nas paredes tem de secar, então leva um tempo. Então eles descobriram que com aquecedores criados para o evento secavam as paredes de tal maneira que era como se estivessem aqui. A pressão desaparecia totalmente. Demoravam cerca de 2 semanas a secar uma caverna
com uma intenção de 10 metros por 10 metros, com uma altura de 10 metros. Quero dizer assim: depois de seca era uma caverna normal. Com o tempo escavaram e encontraram lava. E assim sendo, com o tempo usaram a lava para escavar, criando túneis onde a lava comia, como eles dizem, a pedra, encontrando, e vou dizer assim, os 7 mares dentro da Interterra. E quando encontraram o mar, tudo é a história do ultramar. O ultramar ressoa com Portugal. A guerra do ultramar vem daí mesmo, onde um almirante português descobriu, através do poder da mina, um dos 7 mares, pois ele escavava ouro em Guiné. Escavando ouro, descobriu uma aliança, digamos, de caminhos já construídos, antigos, e foi ter a um dos 7 mares. Com esta intenção, este almirante não é do credo, meus amados e amadas, não julguem, não é do credo. Era um almirante militar português que ainda está vivo, sim, quero dizer assim. É uma grande revelação. Quero dizer que este almirante é dos bons, como vós dizem, não julgando a intenção que digo aqui, que eu sou quem digo que é ele dos bons. A verdade digo que é dos verdadeiros, ou seja, é a verdade. E quando se é verdade, recebe a verdade. Mas do outro lado, aqueles irmãos do credo tinham um propósito muito antigo, já através do poder das cápsulas, amados e amadas, e tinham um poder de espia muito intenso. Ali já. Como é possível tal evento? As cápsulas, meus amores, fazem com que o vosso corpo viva muito tempo, não caia na velhice. A grande revelação é esta. Quero dizer que eles vivem mais que vós, sim. Muito mais, sim. Muito mais, sim. Meus amores, não quero que julguem. Esta grande revelação vai ressoar muito, 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 muito com todos vós. Porque vós dizem assim: porque é que nos outros canais não falam disto? Eu vou dizer que este é o canal consagrado às grandes revelações da humanidade, porque é merecedor. O meu amado que me canaliza é merecedor das grandes revelações da humanidade, meus amores. Ele é quem é. Quero consagrá-lo a ser ele quem vai citar, dizer as grandes revelações à humanidade. Mas também não quero dizer que em outros canais não façam este evento. Meus amores, é muito importante que entendam que os outros canais têm de expandir sua intenção a algo muito importante. Meus amores, é não criarem a separação. Porque quando a história é, criam a separação, querendo só que o seu canal seja aquele que no fundo seja uno com o todo, e depois acontece a separação. Quero dizer isto com a importância dos chats, pois criaram que dentro dos chats
não se pode praticamente dizer nada, nem colocar informação de nada ainda, ou seja, são proibidos de colocar informação de outros canais, por causa da história que ressoa com a terceira dimensão, ou seja, mensagens de valor baixo, como informação jornalística e muito mais. É claro, amados, que digo isto, não julguem, amados, usem a espada do Arcanjo Miguel ou do Arcanjo Uriel com a intenção corta. Meus amores, quero dizer que a verdade é esta. Os chatres não aprenderam a lição. Nós propagamos umas mensagens poderosas sobre a espia de chatres ali no passado. E mesmo assim não aprenderam a lição. Quem é que não aprendeu a lição? Eu vou dizer que é quem representa os canais. Quem representa os canais não aceita que o irmão de outro canal venha para lá propagar o dele. É verdade? Eu vou dizer que sim. Não aceita e não aceita. Meus amados e amadas, não julguem. A verdade é que vós são presos porque vós queriam que o outro irmão ou irmã não possa colocar a energia de outro canal ali, julgando, acusando, e depois a história é sempre a mesma. A mentira é propagada, é que ele é o bom e ela é o bom, e o outro que tem a intenção boa é o mau. A mentira ressoa com os canais dos chates, com a verdade que o outro não sabe que ele ou ela mente. Mente compulsivamente e não aprende a lição que não pode mentir, porque recebe a mentira a todo momento, a toda hora, e não aprende a lição. A grande revelação é a mensagem a seguir, e vou falar dos verdadeiros. O que são os verdadeiros? São aqueles irmãos e irmãs que vibram a verdade total, cumprindo a lei ao ínfimo pormenor. Estes irmãos manipulam a lei com a mentira total e recebem dinheiros de intenções do credo, vou dizer assim também, para estarem parados e nada fazerem e ir prejudicar quem no fundo trabalha. Quero dizer a verdade que sim, mas é para quem no fundo tem de aprender também que a escolha é a escolha que digo aqui. A grande revelação é esta. O credo escolheu, e digo assim, em alto e bom tom: onde não há criação, nós vamos lá. Ou seja, mesmo que vós não tenham criado nada de aprendizado, existe uma nova cocriação, que é: vamos ter aos bons, aos verdadeiros, vamos rebaixá-los para eles aprenderem a não ser verdadeiros, humilhá-los. Então o credo criou esse evento. Então a propaganda é que os verdadeiros estão sob a intenção, digamos, negativa total destes irmãos que recebem dinheiro para mentirem e encaminharem o irmão ao pior. E este não sabe nada. Não sabe, assim mesmo. Tem uma colheita, eu vou dizer assim, a grande revelação não, porque é uma nova criação. A grande revelação é esta. É verdade que vós estão intrigados com esta grande revelação, pensando assim, mas a verdade é que temos que vibrar. Sim e não. Se for uma nova criação, ela não existe, logo vós não a têm.
Então, sendo assim, quem não tem a criação recebe uma intenção deles e delas, vou dizer assim, do credo, que é a Opus Dei, de ir diretamente à luz do bom e do verdadeiro, da boa e da verdadeira, ou seja, de vós, de vós, de vós. Eu digo vós porque sei que muitos de vós aqui têm a intenção que a vós é a vós que eu digo vós são verdadeiros. Não quer dizer que todos sejam totalmente a verdade. Quando digo isto, não quero que julguem. Quero que entendam que o irmão ou a irmã tem que aprender a não mentir. A grande revelação é o ressoar da verdade. O arquétipo da verdade ressoa na humanidade. E isto é muito, muito, muito poderoso para o credo e para a Opus Dei, pois não quer que um dom tão poderoso, seja a propaganda que eles mentem perante a vossa divindade. E há uma intenção poderosa contra quem tem este poder. Não tenham medo, meus amores. A verdade do Criador é: quem tem o dom da verdade é apenas uma vida, vou dizer assim, mas juntando dons da verdade de milhares de vidas, sai algo muito poderoso que é o arquétipo da verdade. E o arquétipo da verdade é que é um poder tão grande que todos ficam a saber a verdade. E quando ficam a saber a verdade, como vós dizem, meus amados, ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Como vós dizem também, até batem o pé. Mas batem mesmo. Vou dizer assim, batem o pé com a força que vós não entendem. Porque a intenção compulsiva sobre a mentira é tanta que a verdade é essa. Quero dizer que, para ser um que, no fundo, tem a mente sem mentir, tem medo da verdade, certo? Então, se tem medo da verdade, oculta algo. É tão simples quanto isto. E ressoa logo ao contrário, dizendo assim: eu não quero que me vejam a mente. Ora, ora, ora. Eu não quero que me vejam a mente. Quando acontece isso, já está. Não querem mesmo. Acusam, e digo assim, quem tem o arquétipo, este poderoso dom de mentiroso. Ora, não dá mesmo. É engraçado até, mas muito, 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 digamos, doloroso para nós, porque não aprendem a lição, que nós sabemos a verdade e que este, que é a intenção, que digo que é um homem, tem o ressoar da verdade. O ressoar da verdade é o dom da verdade, mas é um dom de milhares de anos, é o arquétipo desbloqueado, porque é merecedor, porque alcançou ser sempre a verdade em todas as vidas, e digo assim, que percorreu com a força que vós têm a noção, porque criou sempre ser a verdade do melhor para o todo. Eu disse assim, criou sempre ser a verdade, e digo assim, com esta intenção, ser a verdade de ser sempre tudo o melhor para o todo. Vós perguntou assim, será possível acontecer tal evento que este homem não minta? Eu digo assim, mentir como vós mentem
eu digo assim, mentia? Sim, mas com a intenção de ser o melhor para o todo. E esta história é que é a grande revelação. É um engano para cima. E quando há um engano para cima, a intenção é que este homem, no seu valor da frente, recebe por bênção divina o arquétipo da verdade. Agora este homem mente, meus amores? Não. Já não mente. Porque no fundo é a verdade. Ele não tem o arquétipo. Ele é o arquétipo. Se é a própria verdade. Assim sendo, continuando, eles batem o pé e elas também. Batem o pé com tanta força que vós não têm a noção de tanta intenção de mentira de anos e continuam. E continuam mesmo a ser vista a verdade da mentira. Como se vê? É como vós veem, por exemplo, o vosso telemóvel ou celular, tal e qual. Eu sei que vós dizem, mas como é possível tal evento? É verdade, e digo assim, as grandes revelações da humanidade são aqui. O evento é que quem for merecedor tem dons arquétipos, pois o evento está em total propaganda há 94 dias seguidos. O evento continua. Continuando, meus amados, este almirante encontrou e depois propagou a notícia para o presidente. Mas a história do ultramar é que não era Salazar. Havia outro presidente antes que no fundo soube, mas a história da espia é que quem descobriu quis o mar. Então se iniciou uma guerra sem saber no fundo para que servia. A guerra, digamos que era uma guerra colonial com a mentira do racismo. É mentira. E digo assim, a guerra era para alcançar a estrutura do poder dos 7 mares. O credo sempre procurou isto, mas não conseguiu alcançar porque não encontrou. Mas tinha papiros e folhas, manuscritos, de ver a intraterra, os mares dentro da terra, Ágata, a intraterra. Meus amores, é verdade esta história, a grande revelação é que sim. Eu sei que vós dizem, mas como é possível haver tal evento e não se comentar em outros canais? Meus amores, a grande revelação é que o momento é a ascensão planetária. E nós sempre dissemos que quando fosse o momento, o véu iria cair. E com o tempo, eu disse também e dissemos que o tapete iria ser levantado. Mas como o evento agora o evento passou a ser que o tapete passou a ser o levantar do manto total. Ou seja, da camurça total que esconde o vosso sentido, o vosso ser. E quando vós descobrirem isso, vou dizer que entenderão porque é que no fundo não têm a estrutura monetária da prosperidade como vós querem. Porque o credo não quer. Por a razão que já dissemos que eles querem a intenção da mulher, da chama gêmea, com a intenção do genoma da humanidade, com a intenção Maria Madalena. Eu sei que vós dizem, mas como é possível isto, arcanjo? Não julguem. Usem a espada do arcanjo Miguel com a intenção corta, 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 corta.
Ou a do arcanjo Uriel, também com a intenção corta. Meus amores, é verdade que isto ressoa muito mal convosco que eu só diga aqui, mas a verdade é que é o momento. Quero dizer que o meu amado João tem dons poderosos e quem conhece este canal já sabe da vida dele, pois ele desbloqueou arquétipos. E digo assim, o arquétipo da verdade é o dele, é ele que o tem, mas ele trabalha connosco e com a intenção, digamos, do poder do planeta, digamos, com a intenção poderosa que é o governo mundial. E digo assim, quero dizer que trabalha com o governo mundial para, no fundo, desfragmentar a verdade de quem, no fundo, não aprende a lição. Quando acontecer este evento, quero que digam assim para mim: Arcanjo Rafael, se isto é verdade, ele trabalha para o governo? Eu digo que sim. Mas vós não entendem que o governo é. Se o governo é o governo, qual governo é? Eu sou o governo, mas digo que é o governo mundial, para que eles saibam o que se passa no planeta, pois foi uma missão consagrada a ele para, no fundo, desbloquear a intenção da mentira tão grande. Não tenham receio. O amado João sabe o que tem que fazer. Meus amores, confiem nele, confiem em tudo. O ritual da verdade é que ele tem um arquétipo da verdade. Então sabe sempre quem mente. E digo assim, sabe sempre sim, se for para mal do todo. Eu digo assim, se for para mal do todo, ele sabe. Se for para seu mal, ele sabe. Meus amores, quero que confiem nesta história. As cápsulas são a intenção que digo aqui, que eles se metem dentro e hibernam, digamos, durante um exemplo, 1000 anos, e depois acordam e vão trocando. É a grande revelação. O corpo é sempre o corpo jovem, sempre trabalhado, como vós dizem, e sempre do melhor. Mas não quero que fiquem tristes, pois a grande revelação é que tudo é a grande revelação que o credo Opus Dei é quem tem, no fundo, a intenção de ter toda a estrutura do planeta sob controle desde muito tempo. Muitos de vós conhecem pela máfia. É verdade também que se intitulam pela máfia e se intitulam também por VIPs totais acima do VIP. Ora, é verdade que pensam, e digo, que se safam, com a palavra se safam. Eu quero que nos julguem. Usem a espada do arcanjo Miguel ou do arcanjo Uriel. Usem as espadas, meus amores. A minha missão aqui termina. Quero realçar que é difícil, sei, alinhar, pensar como é possível haver este evento tão grande e vós não saibam. Tudo foi tão ocultado, meus amores, que vós não sabem. Vocês vivem numa matrix totalmente oposta àquilo que vós acreditam. Vos mentem que a estrutura é esta e, no fundo, eles têm a prosperidade total. Total, total, total. Não têm falta de nada, como é o amor que digo aqui. Não têm doenças, não têm nada, porque as cápsulas tratam de tudo e têm um corpo perfeito e não têm preocupações absolutamente nenhumas. Logo, o corpo trabalha num vigor acima da média. Mas quero dizer que a verdade, quem tem que colher, colhe. Mas têm esquemas de trabalho muito bem alinhados e feitos para que seja assim. Tudo tão bem feito. É tão bem feito porque tem
e vou dizer milhares de anos. Milhares? Dizem vós sim. Eu digo assim, porque há ancestrais, como eles dizem, e vou dizer assim, ancestrais que têm uma vida tão grande assim porque se refugiaram na intraterra e agora andam por aí. Então, sendo assim, desde a primeira grande era, que faz milhares de anos que têm a vida, mas a verdade é que, para não morrerem, meus amores, têm de ter as cápsulas sempre no seu vigor máximo. Mas o aprendizado é a verdade. Eles morrem também, mas depois têm uma intenção de máquina de encontrar o genoma daquele que no fundo desencarnou, criando que ele encarne novamente aqui e depois o encaminham até as cápsulas, desbloqueando as vidas passadas para ele ou ela se lembrar de quem foi e assim alcançam novamente o estatuto anterior. Eu sei que vós dizem, mas como é possível? Parecem histórias de vampiros e vampiras, meus amores, não julguem. A verdade é grande. Iremos continuar com as cápsulas, sim, mas não nesta intenção de mensagem. Esta mensagem terminou aqui, meus amores. Agora é o momento da grande história que iremos contar sempre daqui para a frente, que é o código Da Vinci. O desbloquear a revelação do código Da Vinci. Meus amores, gratidão profunda, gratidão imensa por vós se amarem tanto.